Bem-vindos ao canal Aipotu. Meu nome é Antonella Iliana. Hoje eu vim falar sobre reclamar. Semana passada eu notei de repente, não sei se isso acontece com vocês também, mas suponho que sim, eu notei de repente que eu estava passando por um momento no qual eu estava reclamando muito. E era uma reclamação assim que eu não estava reclamando com os outros, eu não estava necessariamente falando com os outros, eu estava reclamando comigo mesma, tinha uma postura, eu tava naquela postura de que não estava legal, as coisas não estavam legais, as pessoas não estavam legais, então tudo estava me fazendo reclamar. E, bem, e se a gente olhar, né, com objetividade para o mundo ao nosso redor, razões para reclamar não faltam. Né? Nossa família, nossos relacionamentos, nossos amigos, nossos inimigos, nossos filhos, nossos bichos, tudo, né? Tudo, a sociedade, né? Não falta. Realmente há muitas razões para a gente reclamar. Então, qual é o problema, né? Se a gente, de certa maneira, está espelhando uma faceta da realidade, qual é o problema da gente reclamar? Mas eu acho que dentro de uma postura de refletir, né, que é o que a gente está fazendo aqui, de buscar se aprimorar e de buscar uma forma mais fluida de viver, eu acho que é interessante a gente se perguntar sobre. Acho que a gente sempre tem que revisar a nossa postura, não só a nossa postura física, né? Tipo na yoga e tal, né? A gente perceber como é que tá o nosso corpo, como é que tá, né? Tudo isso que tem a ver com esse estado mais meditativo do ser, né? Mas a gente está presente, né? Será que a gente está presente nesse momento? Será que a gente está sentindo as nossas costas, o nosso corpo, a nossa mente? Como é que a gente está nesse momento? E quando a gente começa nessa avaliação mais profunda daquilo que está acontecendo ao nosso redor e dentro da gente, a gente começa a observar digamos assim, esses vícios de comportamento que a gente tem, esses hábitos que muitas vezes não são muito úteis, né? Se a gente olhar um pouquinho mais, se a gente se aprofundar, a gente começa a perceber isso. Por exemplo, basta assim, a gente olhar para as palavras e para o que são as palavras, né? Qual é o valor delas na nossa vida. E em relação a isso há muito a ser dito, mas vamos começar pela palavra reclamar, né? Reclamar vem do latim reclamare, que é gritar de novo, né? E se a gente olhar bem, quando a gente está reclamando, tem uma parte da gente, mesmo se a gente não estiver gritando, tem uma parte dentro de nós que está gritando, que está protestando profundamente. E o que isso significa? Significa que a gente não está aceitando a realidade. A gente está se colocando contra, a gente está com uma repulsa, a gente está repudiando aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E aí a linha, ela é muito sutil, né? A linha de comportamento, a linha de ação da gente, ela é muito sutil. Porque se a gente começa a se perguntar qual é a nossa postura em relação à vida, o que a gente está fazendo, e se a forma como a gente está gerenciando a nossa força vital é a forma mais adequada, é a forma mais inteligente, é a maneira melhor que a gente tem para administrar a energia que a gente tem e que nos sobra, né, nesse tempo que a gente tem de vida. Será que a gente está desperdiçando tempo? Será que a gente está desperdiçando energia com coisas que não são realmente úteis? São perguntas que são válidas da gente se fazer. E se a gente, de repente, se pega reclamando muito sobre a realidade, é útil isso? Né? É útil a gente protestar internamente e externamente contra o que está acontecendo? Às vezes sim, né? Às vezes sim. Às vezes a gente pode mudar coisas protestando. Né? A gente já viu isso, que manifestações, as pessoas às vezes vão para as ruas, né? Especialmente em países europeus. Né? Muitas vezes as manifestações têm um efeito imediato, assim, né? Aqui no Brasil é um pouco mais difícil, mas sempre é válido, né? A gente se manifestar, a gente protestar contra aquilo que está errado, contra aquilo que é injusto, né? Isso vale a pena. Mas depois tem essa postura do protesto, de estarmos sempre protestando contra a realidade, contra aquilo que é. Né? Porque
é um pouco diferente, né? Esse protestar, quando você chega a um ponto onde você diz, ok, eu agora vou protestar contra isso, e você avalia as suas possibilidades e as suas chances de mudar a tua realidade através do teu protesto. E tem outra coisa que é a reclamação, que é reclamar, né? Então tem reclamar, por exemplo, quando você recebe um objeto danificado que você comprou e você liga no Reclame Aqui e você fala, ou joga pela internet e diz, né, faz uma avaliação ruim da loja, e tudo isso é válido, sim, você está protestando, você está buscando os seus direitos através disso, né? Mas tem uma outra reclamação, né, e a gente sabe disso, né? Tem a outra reclamação que não traz nada. Ela não traz nada, ela só azeda a vida, ela azeda o dia a dia, ela nos deixa lúgubres, ela nos deixa sombrios, ela nos faz perder força, né? Então é uma linha muito fina e muito sutil entre aquilo que realmente de fato traz uma mudança e aquilo que na verdade só nos coloca mais para baixo. E é algo que a gente tem que observar, que a gente tem que olhar, que a gente tem que ver se a gente está fazendo de fato algo que serve, que é útil para nós mesmos e para os outros. Por quê? Porque o tempo é limitado, porque a gente não está aqui eternamente e realmente reclamar acaba sendo uma forma da gente se esquivar de nossa responsabilidade. Tipo assim, a gente reclama até da gente mesma, a gente diz, eu não sou capaz, eu não consigo, nananã, nananã. E todo esse tempo que a gente passa reclamando, que a gente passa envolvido nesse processo, nesse círculo vicioso de olhar para as coisas sob um foco ruim, de olhar para as coisas focando naquilo que é negativo, né? Todo esse tempo é um tempo no qual a gente não está agindo, no qual a gente não está de fato mudando nada, né? A gente não está experimentando uma nova coisa, experimentando mudar nossos hábitos. Às vezes pequenas mudanças ínfimas são muito decisivas na nossa vida. Por exemplo, o que poderia ser também uma pequena mudança, uma tentativa. As mudanças de hábitos, elas começam meio que a gente vai brincando de ser uma outra coisa do que aquilo que a gente está habituado a ser. Por exemplo, ter pequenas metas, como tentar passar um dia todo sem falar mal de nada nem de ninguém, sem falar mal, sabe? Sem focar no lado negativo das coisas. Procurar fazer o que a gente pode. Observar não quer dizer que a gente não vai ver, não tô falando aqui que a gente tem que passar pelo mundo e viver num mundo cor-de-rosa, que isso não existe, né? Mas observar as coisas, ver onde as coisas estão falhas e fazer aquilo que a gente pode para mudar, ou então, se ali a gente não pode mudar nada, passar para uma outra coisa onde a gente pode de fato contribuir de alguma forma, né? E isso se refere tanto às nossas questões pessoais quanto às questões comunitárias, de onde a gente vive, as pessoas que a gente conhece. Eu estou ajudando, eu estou fazendo, eu tô aquilo que eu estou dizendo de alguma forma contribui ou melhora a vida dessa pessoa, ou melhora o mundo de alguma forma, né? Melhora o meu mundo interno, né? Tá regando o meu jardim, tá me fazendo, tá sendo nutritivo para minha pessoa, para minha alma, né? Para minha psique, para o meu estado mental. Então, isso é tipo assim, pouco a pouco a gente tomar as rédeas, a gente assumir a responsabilidade de quem a gente é. Né? De entender que cada pequeno gesto mental, ou gesto verbal, ou gesto emocional, que cada pequeno gesto conta. Não é que a gente vai ficar loucos e vai começar a controlar tudo, que isso não faz sentido, né? E não vai ser mais espontâneo, e não vai de vez em quando soltar um palavrão e dizer o que a gente pensa. Não, tudo bem, claro, de vez em quando a gente vai fazer isso e tudo bem, ótimo, mas o problema é que tem uma grande diferença e uma grande, né, distância entre você falar de vez em quando uma coisa, né, de ficar irritado com uma coisa de vez em quando, e outra coisa é você viver constantemente olhando para o lado obscuro, para o lado sombrio da realidade, que está sempre presente, mas que não é o único, que não é tipo a gente escolheu, a gente treinar, porque tudo é treinamento na vida, a gente treinar uma visão de túnel.
A gente treina a ver as coisas de uma forma, a gente treina a ver as coisas de uma forma, a gente não amplia a nossa visão e de repente tudo que a gente vê é aquilo. Né? É um mundo desprovido de luz, é um mundo totalmente pesado, difícil de carregar e aí a gente começa a ficar doente, né? Doente mentalmente, doente, pode ser até doente fisicamente, porque a gente não tem a capacidade de carregar esse mundo tão difícil que a gente insiste em ver, que a gente insiste em nutrir com a força do nosso pensamento. Porque tem a questão também que a reclamação, o momento da reclamação onde a gente está usando a nossa energia com a reclamação, é um momento onde a gente não está treinando a nossa visão do futuro. A gente não está, ok, tipo assim, as coisas estão erradas, como é que eu gostaria que fosse? Se está errado, ou se eu estou sentindo que alguma coisa não está legal, ou se o mundo está muito difícil, ou se a polícia... Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo agora? Né? Eu posso escrever a minha opinião, eu posso, de alguma forma, contribuir. Né? E como é que eu vou contribuir? Eu não estou pensando nisso. Quando eu estou reclamando, eu só estou reclamando. Né? Na verdade, eu estou alimentando eu estou reforçando aquele mundo, aquela imagem sombria daquele mundo que eu não gosto. E ao mesmo tempo, quando eu falo, ok, eu não estou gostando, isso não é legal, esse mundo não está bacana, esse mundo está difícil mesmo, mas eu tenho uma visão de que ele poderia ser diferente. Mesmo se eu não sei, ou mesmo se eu não tenho não faço a mínima ideia de como é que ele pode vir a ser diferente, só o fato de que eu tenho essa visão, isso pode me trazer, por exemplo, a reflexão de o que eu posso fazer nesse instante, como seriam as pessoas no mundo diferente. E aí eu posso começar a tentar ser essa pessoa que eu acho que eu deveria ser, o que as pessoas deveriam ser no mundo diferente. Uma pessoa talvez mais compassiva, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa com uma certa força. Como é que eu chego lá? O que eu faço para isso? Como é que eu treino para ser essa pessoa que eu quero ser, ou que eu imagino ser possível no mundo, ou que eu imaginaria que viveria num mundo onde as pessoas seriam pessoas melhores? Porque se isso depender dos outros, ou se isso depender das circunstâncias, é impossível, isso nunca vai acontecer. Da mesma forma que quando você tem um capitão, né, de um navio e tem uma super tempestade e tá todo mundo enlouquecido, imagina se o capitão fosse enlouquecer na tempestade também. Não, ele tem que manter a postura dele, ele tem que dizer, eu vou ficar firme, eu vou ficar navegando, eu vou ficar por detrás do leme desse navio até o fim. Eu vou manter essa força, eu vou ser essa estrutura, eu vou ser essa pessoa na qual os outros podem confiar, eu vou ser o último a pular do navio. Eu vou manter esse compromisso até o fim, esse compromisso com as pessoas que estão ao meu redor, eu vou proteger a vida delas até o fim. E eu vou ser o último a sair daqui. Né? Enquanto houver pessoas nesse navio, eu não vou sair. Isso é uma postura de alguém que assumiu e que entendeu que, apesar das circunstâncias, ela tem uma firmeza naquilo que ela vê, na visão dela. Né? Pode estar uma maior tempestade, pode estar uma maior dificuldade, mas ela está lá firme e forte. Então tem esse treinamento dessa postura interna que faz uma grande diferença no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso andar pela vida. É como se fosse mesmo uma arte. É uma arte. Eu sempre volto a falar da vida como uma arte, porque eu acho que é a melhor descrição que existe do viver, né, e da vida. É um aprendizado de cada dia. E dentro desse aprendizado, dentro dessa obra de arte, que você está vivendo, você está criando uma obra de arte diariamente, cada passo, cada detalhe conta. E ninguém sabe, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce com um manual de instruções. Mas vale a pena a gente ir aprendendo, essa abertura para o aprendizado,
essa consciência de que a gente ainda não sabe, de que tem tanta coisa que a gente não sabe, essa curiosidade, essa vontade de aprender. Isso nos abre, isso nos expande, isso faz com que a gente fale, ok, né? Realmente tem muita coisa difícil, eu sei pouquíssima coisa, eu não sei quase nada, mas eu quero aprender, eu quero fazer diferente, eu quero fazer sempre diferente, porque tem sempre novas coisas para aprender. E isso é muito libertador, é profundamente libertador. Então, por que novamente falar nisso? Por que pensar sobre isso? É porque o mundo, eu acho, onde as pessoas reclamam menos e fazem mais, e se engajam mais e amam mais o processo da existência, o processo de se reinventar constantemente. Esse mundo é um mundo que, de repente, começa a valer a pena, né, pra gente. Começa a ser mais vou achar a palavra adequada, assim. Começa a ser mais bonito. A nossa força vital, ela aumenta, a gente tem mais força, mais coragem, mais certeza de que estamos aqui, agora, e que é um processo muito bonito e muito mágico, essa questão de que todos os elementos estão aqui, que estão colaborando e contribuindo para o fato da gente estar simplesmente respirando, pois tem muita gente parando de respirar por aí, tem muita gente entubada por aí, tem muita gente passando muito mal, tem muita gente morrendo de fome, né? Então, claro, isso não é um alívio, ou isso não é uma desculpa, ou isso não justifica, né, e não faz com que acabe o nosso próprio sofrimento, mas é importante a gente ter uma visão do todo e a gente praticar, a gente treinar uma visão do todo. Porque a visão é um músculo, né? É um músculo, né? Não só nos olhos a gente tem músculos, mas a visão do mundo, ela precisa ser treinada. É um treinamento. É uma arte, né? E assim a gente vai refletindo, e se a gente pelo menos se dá o luxo e o privilégio da reflexão e do pensar, a gente já avança um pouquinho na direção de alguma coisa mais interessante, menos chata do que a reclamação. Enfim, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui, e curtam o vídeo, inscrevam-se, compartilhem. E comentem também como é que vocês lidam com essas questões da reclamação. Vocês reclamam muito? Vocês conseguem não reclamar? Eu acho interessante. Vocês têm algum conselho em relação a isso? Um grande abraço e até a próxima.